Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14. Esta epístola do apóstolo Paulo é o 6º livro do Novo Testamento. Tem 16 capítulos e 433 versículos. Então, ouça o capítulo número 14. A tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. A liberdade e a caridade. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Capítulo número 15. Cristo dá-nos o exemplo da abnegação.
Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O apostolado e propósitos de Paulo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem,
como devedores que são para com eles. Porque, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Capítulo número 16 e último capítulo desta epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Recomendações, saudações e votos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe Eminha. Saudai a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Eu vou reler o versículo 14 do capítulo 16. Saudai a Asíncrito, a Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, a Júlia, Nereu, a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples.
Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi-vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Você terminou de ouvir a leitura dos capítulos 14, 15 e 16 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, terminando assim toda esta epístola. Você ouviu a leitura aqui de vários nomes até difíceis, complicados, nomes que a gente até tem um pouco de dificuldade em pronunciar. E devido a tanta variedade de nomes tão diferentes na Bíblia, eu desejei fazer uma pesquisa dos nomes próprios da Bíblia. E você encontra esta pesquisa em nosso site de estudos bíblicos www.neusabaldini.com. Eu encontrei 1781 nomes diferentes. Estes nomes também, às vezes, eles têm as mesmas letras e acentuação diferente. Então, eu também coloquei assim os nomes. E também tem nomes na Bíblia repetidos, sendo a mesma pessoa, ou repetidos sendo outra pessoa. Mas de cada nome eu coloquei uma só vez. Então, se você tiver a curiosidade, desejar conhecer estes 1781 nomes, é só acessar o nosso site na página de pesquisas bíblicas. E eu posso até ter falhado. Quem sabe alguém já fez essa pesquisa e encontrou mais nomes. Também todo estudo que eu faço e toda leitura é através da Bíblia edição corrigida. Pode também haver alguma diferença em outra tradução de outras Bíblias. Às vezes é a mesma pessoa e o nome é um pouco diferente. Isso acontece. Então fica aqui o meu agradecimento a você que está tendo o privilégio de ouvir a leitura da Bíblia e eu tendo o privilégio de gravar. Eu sempre peço desculpas por algumas falhas. É uma leitura feita no meu lar, uma gravação que não é no estúdio. Contudo, eu tenho me esforçado, procuro gravar pelas madrugadas para aliviar o barulho aqui na gravação, mas mesmo assim ocorre às vezes no meio da gravação um motor de moto, de carro, fogos que soltam na rua, enfim. Mas eu peço a você, em nome de Jesus Cristo, que não deixe de ouvir esta leitura por causa destes pequenos acidentes que acontecem durante a gravação. Eu faço com todo o zelo, com todo o amor e pedindo a Deus que me conceda este privilégio de ir até o final.
Eu já tenho no YouTube gravado toda a Bíblia em ordem cronológica, você encontra esta leitura. E tenho também já a Bíblia gravada, toda ela, mas como eu só tinha 10 minutos de tempo, então eu tinha que interromper alguns capítulos pela metade para continuar na próxima gravação. Agora, como eu tenho mais tempo, eu consegui isto, então eu estou fazendo outra gravação, que é esta que você está ouvindo, de Gênesis a Apocalipse. A imagem é sempre a mesma em toda a gravação, do princípio ao fim. Então, eu peço a você que se esforce para ouvir a leitura da Bíblia. Deus abençoe você abundantemente e conceda o desejo do seu coração. Eu sempre digo assim: se for um desejo para o teu bem, para a tua felicidade, se for um desejo aprovado por Deus, porque nem tudo que nós desejamos, Deus aprova. Quando nós temos um mau pensamento, uma má intenção, um mau propósito, Deus não vai aprovar. Agora, se você tem um bom desejo, que este desejo seja realizado, este seu sonho, este teu projeto, eu tenho certeza que Deus já ouviu a sua oração. Amém.